Olá, eu quero primeiramente fazer os cumprimentos, né? Cumprimentar o Instituto Guimarães Rosa por meio todos os nossos leitores de língua portuguesa atuando no continente africano, em especial cumprimento da pessoa de Ana Etterman e os demais que estão me assistindo. Quero cumprimentar a Embaixada do Brasil em Maputo, aí Moçambique. Gostaria muito de estar com vocês aí, infelizmente não foi possível. Também está sendo muito difícil para mim gravar esse conteúdo digital, visto que em vários momentos, né, para a gente tem sido difícil conciliar a vida presencial e a vida digital. Agora, por exemplo, eu estou em São Paulo, onde eu participo de uma banca de concurso. Estou organizando uma série de eventos presenciais, enfim, gostaria de estar com vocês, mas não estou. Mas eu vou trazer aqui algumas reflexões sobre o português e a sua internacionalização, especialmente pensando a ideia de um português negro do sul global, né? A ideia de reflexões teóricas sobre raça e racismo pensando esse português. Bom, como vocês sabem, o português é uma das línguas mais faladas do sul global, se não a mais falada entre países convergentes conosco em vários aspectos histórico, político, culturais. Algumas reflexões que reposicionam como a gente vê português, como a gente pode ver português, precisam levar em conta, primeiramente, que português é uma invenção metadiscursiva. Mas, para além da ideia de invenção, como ela vem de fora para dentro, a gente não pode negar como as invenções são tratadas pelos povos ou como os povos reinventam. Ou seja, a gente trazer o papel não só das missões coloniais, mas também como os povos que sofreram duros processos de perversão colonial sobreviveram e propuseram mudanças, inclusive linguísticas, a essas invenções. Eu trago, então, consoante a isso, a ideia de um português negro, que, na verdade, nada mais é do que o próprio espírito do português no sul global. Né? O próprio espírito do português no sul global tem como marcante influência os países de língua oficial portuguesa no continente africano, os PALOP, e dentro da própria CPLP, o Brasil é esse país-continente, né? Que é, não sei se vocês já olharam o mapa, né? É a imitação menor do continente africano, mas que guardou na sua história um processo de branqueamento histórico, político, cultural e linguístico. Então, assim como também a língua portuguesa falada nos espaços oficiais e cooficiais de língua portuguesa no continente africano, em vários países, em que o português se assemelha muito, ou se busca assemelhar sociolinguisticamente ao português de Portugal. No caso do Brasil, isso também acontece no âmbito das cortes, no âmbito do juízo, do que é julgado, né, no espaço oficial. Né? Eu indicaria, incluiria a educação, claro, como também deve acontecer em Moçambique e em outros países de língua oficial portuguesa. É lógico que isso nos leva a discutir e rediscutir o que é essa língua oficial portuguesa no meio de um multilinguismo que para nós brasileiros sempre foi generalizado, mas também estratégico, e para os povos africanos sempre foi a fonte da própria existência primeira, citando Marconi e Pennycook no trabalho, no capítulo de livro, quando eles, em 2012, The Handbook of Multilingualism, que foi um livro organizado por vários linguistas, entre eles Martin Jones e outros linguistas,
eles tratam, eles trazem, né, eles citam um linguista africano para chamar... Qual é a língua franca, né, do continente africano, né? A gente está falando de línguas francas, então, trazendo a ideia de língua franca, que é aquela língua que seria utilizada quando todo mundo precisa se comunicar, precisa se entender. E aí, fazendo essa pergunta, qual é a língua franca do continente africano? Eles trazem diretamente de que a língua franca do continente africano é o multilinguismo. O multilinguismo é a língua franca do continente africano. Citando Kathleen Rios, uma das mais brilhantes pesquisadoras, que inclusive já atuou em Moçambique, já orientou pessoas de Moçambique, e falando sobre a história da educação multilingüe no continente africano, é possível ver que já existiram esforços diversos para introduzir, para dar um valor necessário às línguas nacionais africanas, mas que isso sempre esbarrou diretamente na tentativa do Estado de promover uma educação linguística que valorize aquilo que pode ser o elemento de comunicação com o norte global. Então, nós estamos num impasse. E esse impasse diz respeito à centralização do português. Mas que português é esse falado, né? A gente não está falando de qualquer português. A gente está falando de um português falado no sul global, num país africano, sob condições de produção do dia a dia de sujeitos, sujeitas nacionalmente africanos, mas nacionalmente também, etnicamente, com muita diversidade, né? Então é possível que esse português ele vai variar sistematicamente, historicamente, politicamente, com todas as dimensões que nós encontrarmos e que nós nos propusermos a olhar pelo continente, né? Por exemplo, a experiência do crioulo guineense e a relação do crioulo guineense com o português e como o português foi segunda língua e acabou se tornando um português com muitas influências, não só da vocalização e do espaço de harmonização vocálica, mas com muitas influências de línguas nacionais que já mudaram elas próprias e passaram a se tornar, por exemplo, crioulos que têm estruturas majoritariamente de línguas nacionais africanas. Vários elementos têm sido consagrados ou trazidos de maneira consagrada para se pensar a língua no contexto internacional de uma forma que é muito conservadora. Por exemplo, a linguística geral ainda se assenta na ideia de que uma língua rica é uma língua morfossintaticamente rica. Aliás, nós caímos nessa bobagem de pensar isto, e então durante muito tempo, a linguística geral ela buscou ignorar elementos riquíssimos de línguas nacionais africanas que hoje nós entendemos como preponderantes no português, seja no português africano dos PALOP, dos principais países, como, por exemplo, um elemento que é reinante é a harmonização vocálica, ou vou chamar de vocalização, porque o elemento harmonização vocálica precisa muito ser rediscutido à luz do que cada língua entende ou se percebe, os falantes de cada língua percebem como uma harmonização vocálica, né? Por exemplo, o Kimbundo, que é uma das línguas bantu dessa região, ele tem harmonização vocálica, por exemplo, de concordância singular plural, né? Mas voltando ao elemento problemático da linguística geral, em que para ela, né, uma língua rica é uma língua sintaticamente rica, muitas dessas línguas vão influenciar o português nos elementos que são mais compatíveis na sua própria integração, né? Por exemplo, se uma língua não necessariamente tem marcadamente no corpo da produção um verbo de ligação, como, por exemplo, eu sou Gabriel, Maria é bonita, etc. Estou usando isso para a gente entender de maneira geral, não que necessariamente ocupe sempre o papel de função de verbo de ligação.
quando uma língua não tem o elemento verbo como central, é mais natural que a influência dessa língua no processo de pidginização ou de criolização, pensando nesses processos que eu não concordo muito com esses nomes, mas que eles existem, ou seja, de formação de línguas, e voltando à ideia de qual é a língua franca do continente africano, vou voltar a ela daqui a pouco. Esse processo é formado basicamente à luz do que aquela língua tem de mais preponderante. Então, obviamente, a concordância ela vai acontecer de maneira morfológica, muitas vezes, né? Mas por razões sistemicamente fonológicas, que é o caso do quimbundo, né? A relação plural, singular, né? Kiade, Ayade, Murrato, Arrato, etc. Mas eu queria observar, voltar ao capítulo de Symphony Marconi e Alastair Pennicock no livro de Angela Chris, de Martin Jones, para quando eles falam que, na verdade, a língua franca africana é o multilinguismo. Ou seja, a principal característica que nos traz uma contribuição africana a um português negro no sul global é a possibilidade de transigir entre línguas possíveis que influenciam, mesmo cá na diáspora, o português de muitas formas, né? Então, no caso de cada diáspora, e eu passo a falar diretamente de cada diáspora, a história da língua portuguesa no Brasil, assim como vários lugares de inserção dessa língua portuguesa, e mesmo de aquisição, é uma história tardia, pensando a invasão colonial, pensando que o que nós sabemos de línguas estava muito restrito a documentos da coroa, ou documentos dos pessoas que faziam diários, né, de viagem, etc. Isso tudo ajuda a gente a compreender e talvez a centralizar o impacto de que a língua portuguesa não é tão majoritária assim quanto ela parece ser, né? Pelo contrário, tudo que está aparecendo nesse diálogo que eu estou tendo com vocês é que o racismo, sim, o racismo fez com que a língua portuguesa parecesse ser um elemento central entre nós. Mas que língua portuguesa? Porque para o colonizador, ele sempre pensou as coisas de maneira muito normativa e homogênea, num hegemonismo, né? Se nós pensarmos a língua portuguesa do colonizador, ela sempre foi minoritária. Mas se nós pensarmos que o uso, quando passou a ser adquirido e ele passou a ser utilizado nos mais diversos contextos, esse português não é mais do colonizador. Né? Esse português é um português inserido no contexto da negritude sul-global, do sul-global. Pensar, então, essas dimensões políticas me levam diretamente aos programas desenvolvidos no Instituto Guimarães Rosa, ainda o mais vitorioso de todos, o programa de leitorado, que é o maior orgulho do povo brasileiro já há muito tempo. E um orgulho porque certamente a cultura brasileira que está sendo difundida pelo Instituto Guimarães Rosa e pelo programa Leitorado e pelas embaixadas que realizam um trabalho de forte apoio, não é um trabalho de expressar e promover qualquer Brasil, no sentido de que o Brasil que nós estamos acostumados a ver reproduzido nas novelas que foram exportadas para o continente africano é o Brasil com a presença majoritariamente branca nas novelas, buscando caricaturizar, ou seja, transformar em caricatura pessoas negras, pobres, que existiam nesses lugares, produzindo anomalias, como a ideia, por exemplo, de que no Brasil existia ou existe um paraíso racial, né? Que é o mito, né, da democracia racial que nós vivemos ainda hoje no Brasil. Né? Muitos estrangeiros, incluindo africanos, vieram ao Brasil com a visão de que nesse país as raças todas viveriam em paz. Né? E esse lugar da democracia racial, ele nos leva a novelas e a nichos linguísticos que
todos representados majoritariamente por escritores e autores de telenovelas brancos e brancas, e atores também, nos imbuíram num papel muito difícil de compreender como nós vamos lidar com a estratosfera da língua portuguesa, porque é uma coisa muito grande, para além dessa redução da língua portuguesa, de um dado português brasileiro produzido pelas elites e pelas classes médias brancas. Quando nós vamos olhar como um jovem da periferia do Salvador, capital baiana, fala, e a gente compara essa fala à fala urbana produzida por um jovem de Maputo, ou um jovem de praia, ou um jovem de Luanda, ou enfim, ou um jovem de qualquer outra cidade, nós podemos perceber sociolinguisticamente mais coisas em comum do que se pensa. Não é o mesmo do que um jovem de Portugal, né? Porque a juventude brasileira, ela está totalmente concatenada com esse ego espírito africano em sua ancestralidade. Ou seja, em que pese os traços da cor venham se perdendo. Eu escrevi isso num romance, inclusive, de título O Rio do Sangue dos Meninos Pretos. Eu achei que tinha aqui o romance. Eu tenho sim. Meu último livro publicado, nesse romance, eu falo diretamente que esse romance aqui, ó, O Rio do Sangue dos Meninos Pretos, acaba sendo um romance linguístico também, né? Mas eu falo sobre a eliminação de todos os pretos do Brasil em um dado momento. Como diz Thais Santana, O Rio do Sangue dos Meninos Pretos é uma história aterrorizante. Por meio do mistério de um rio com águas de uma cor atípica que não para de crescer, o livro traz para o centro da narrativa uma problemática brasileira: o genocídio das pessoas pretas, que na ficção é operado por um sistema altamente tecnológico intitulado de Us Israel. A narrativa se passa no sul da Bahia e apresenta personagens que são descritos como com cor e sem cor. Gabriel faz uso de uma... A galera tá falando da linguagem, eu não vou falar, mas um dos aspectos cruciais do romance e linguístico é que as pessoas brancas herdam o linguajar das pessoas negras, enquanto as pessoas negras seguem sendo eliminadas. No caso do Brasil, isso já acontece. O trabalho de Ieda Pessoa de Castro, o trabalho de Dante Lucchesi, o trabalho de Norma Almeida, de vários outros linguistas, sociolinguistas, dentre os quais, têm demonstrado que isso já ocorre. A nossa preocupação, e agora para concluir, é se nós estamos concatenados com a mensagem do que esse português significa para a sobrevivência das pessoas pretas, especialmente com um vínculo com o nicho com o continente africano. É esse lugar de reflexão que eu queria trazer para vocês hoje, um lugar que tem a ver com raça e linguagem e como nós nos posicionamos frente à raça e linguagem. Um forte abraço, eu queria estar muito aí em Maputo, minha terra também, terra que eu amo bastante. Tenho inúmeros amigos, amigas moçambicanos, leio, tenho muita admiração por vários linguistas dessa terra querida, como César Nhampoca, como Feliciano. Tenho trabalhos desenvolvidos aqui no Brasil com vários amigos e colegas moçambicanos que estão atuando em universidades brasileiras, então Segone, né? A gente tem um trabalho muito, muito feliz. E, infelizmente, meu tempo está acabando, mas eu queria mandar um abraço e agradecer a toda a equipe do Leitorado, especial na pessoa de Ana Etterman. Um forte abraço, gente.